Senhor Jesus, nós te agradecemos porque poderoso é o Senhor, poderoso esse nome é para nos transformar, para nos salvar, para nos curar. E queremos, Deus, mais uma vez entregar tudo em Tuas mãos, Senhor. Entregamos essa adoração, entregamos a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso cantar, o nosso dizer. Entregamos, Deus, cada palavra dita, cada gesto feito. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui. Essa semana eu fui convidado a participar de um encontro lá em São Paulo, São José dos Campos. Um encontro promovido pela ONU, dentro de uma organização, um braço da ONU, que cuida, que a pauta deles é a questão ambiental. Então eu recebi esse convite e quando eu recebi eu falei, na hora que eu chegar lá e eles descobrirem que eu sou do agro e que a minha comunidade está em volta do agro, vão me pôr para fora, né? Então eu fui já bem curioso para ver como seria esse encontro, como é que seria esses 2 dias lá. E o convite foi para uma imersão científica dentro dessa organização aqui do Brasil que chama IRRI, que é uma iniciativa para florestas tropicais. Então, eles fazem essa imersão científica com... Obrigado, Betina. Muito obrigado. Eles fazem essa imersão científica com líderes religiosos no Brasil. Então, eles já convidaram rabinos, já convidaram padres, né, outros líderes religiosos de outras religiões. E nesse encontro estava ali, né, alguns líderes religiosos de todo o Brasil, ali mais ou menos nós estávamos em 50 pessoas da Amazônia, do Nordeste, Rio de Janeiro, Minas, né, estava em vários lugares. Então foram 2 dias ali, né, de imersão científica dentro de do órgão que fabrica e monitora os satélites do Brasil. Então foi bem interessante vivenciar aquilo, né? E ver realmente como o Brasil tem muita tecnologia, muita coisa boa sendo feita. E depois, no outro dia, a gente visitou o instituto que cuida e monitora todos os desastres naturais do Brasil. Então, chuvas muito fortes, quando tem um deslizamento, eles monitoram e avisam os órgãos públicos bem antes do que ele aconteça. E aí é triste você saber que o Brasil tem essa tecnologia e que eles mandam essa notificação e que até o poder público se mobilizar leva dias e pessoas morrem por causa disso, né? Então, é muito bom ver que o Brasil tem essa tecnologia, mas também é muito triste ver como nós estamos muito atrasados, né, em conseguir agir com tudo isso. Então, foi muito bom, muito aprendizado, né, irmãos? Claro que no segundo dia, palestra de cientista, minha cabeça já estava assim, explodindo já. Com alguns pastores falaram, vamos falar de teologia, porque esse negócio aqui de científico a gente já não está aguentando mais, né? Mas foi muito bom. E, na verdade, o que eles faziam era nos apresentar o resultado e a pesquisa científica deles a respeito dos desastres naturais, do cuidado com o meio ambiente e o porquê que isso está acontecendo, de quem é a culpa, ou isso eles não entraram nesse mérito, então em nenhum momento teve uma pregação militante sobre o que deve ou não deve ser feito, de quem é ou não é a culpa. Né? Então foi bom, fiquei surpreso, falei, né, conversei depois com o organizador aqui no Brasil, que é um funcionário, que ele é o representante da ONU, falei, olha, nossa comunidade, nós estamos de volta do agronegócio, então eu já vim para cá assustado, e aí ele falou, não, é isso que a gente quer, tentar restabelecer esse diálogo sem as militâncias e sem essa discussão política, né? Então eu fiquei surpreendido positivamente. Eles que custearam o custo, né, todo para eu estar lá, então a igreja não teve nenhum custo com isso, eles absorveram tudo, a ONU que pagou. Então, tá bom, eu fui, voltei e deu tudo certo. Então, né, só dando esse retorno essa semana, foi essa experiência interessante que eu tive. E um gancho que eu queria ter e pegar dessa visita ali é que, naturalmente, os cientistas que estão cuidando da questão ambiental, né, vindo já desse ano, esse último ano que nós tivemos grandes queimadas em toda a região, todo o Brasil, aí, eles estão muito preocupados com relação ao meio ambiente.
muito preocupados e assustados, né? E dependendo quem dá essa palestra, quem você escuta falando sobre isso, você fica até muito preocupado e assustado e sai de lá com um pessimismo absurdo, né? Porque eles apresentam e colocam, às vezes, de uma forma que eles estão assustados. E é interessante que quando eles estão falando isso para pastores e para quem tem fé, né, quem acredita no Deus verdadeiro, você escuta essas questões, você escuta esses desastres que acontecem, isso mexe com a gente, mas ao mesmo tempo nós não ficamos desanimados, né, nós ficamos encorajados. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esse estado de espírito e sobre algo que a gente esqueceu e a gente esquece ao longo do tempo, que é sobre alegria. Uma das minhas dificuldades no ministério pastoral, irmãos, é eu controlar, porque eu sou uma pessoa que tem uma forma humorada de ver as coisas e um pouco irônico. Então, a minha esposa me ajuda muito nisso, a eu não rir de coisas que não pode rir, a eu não fazer uma piada na hora que não pode ser feito, a eu cuidar que, às vezes, nós estamos perto de pessoas que são bem literais, e aí, quando você é irônico, as pessoas têm dificuldade de entender a sua ironia. Então, é um processo que Deus vem trabalhando na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso nós olharmos para a Bíblia, lembrarmos que a Bíblia fala sobre alegria. O Novo Testamento inteiro tem mais ou menos 326 referências à palavra que nos traz a ideia de alegria. Então, olha como o Novo Testamento inteiro começa com boa notícia. Lucas capítulo 2, o anjo aparece para Maria e fala: trago boas notícias de paz e alegria. Jesus chama os discípulos e falam: vão e anunciam as boas novas. Então, o evangelho ele é repleto de alegria. E a minha inquietação é como nós deixamos ao longo do tempo que esse princípio tão fundamental na palavra de Deus e no evangelho, que ele seja deixado de lado por causa das circunstâncias. Então, eu quero que você abra sua Bíblia aí, em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Essa é uma carta que, lendo, eu estou chamando ela agora da carta da alegria, embora que ela tenha algumas coisas bem pesadas que Paulo fala. Mas já deu tempo para você abrir aí, Filipenses capítulo 4, e vou ler a partir do versículo 4, que diz assim: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Amém? Podemos ir embora para casa então? Está claro? Paulo já falou, não tem o que a gente discutir. Alegrem-se, novamente direi, alegrem-se. Então, ponto. Vamos nos alegrar, irmãos. E ele fala: alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica em ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. E aí ele fala de novo: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o interesse por mim. De fato, vocês se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses,
Nos seus primeiros dias no Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho, é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São umas ofertas de aroma suave em sacrifício, aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Por que eu fiz questão de ler todo esse trecho que Paulo está descrevendo aqui para nós, irmãos? Porque aqui tem um texto que nós gostamos de usar, um versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, aleluia. Então nós podemos tudo porque Deus é o que nos fortalece. Só que nós esquecemos que esse versículo está dentro de um contexto no qual Paulo está falando de uma necessidade suprida. Ele está falando para a igreja, agradecendo, obrigado porque vocês me ajudaram, mas ele fala, eu não estou dizendo isso porque eu estava precisando de algo, mas sim, eu estou dizendo isso porque eu aprendi o segredo do contentamento. Eu sei o que é ter fartura e sei o que é ter necessidade. Então, por isso, porque eu aprendi o segredo do contentamento, ainda que eu esteja na fartura, ainda que eu esteja na necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Percebe que muda o sentido da frase? Total. Quando você entende o que Paulo está dizendo, que tudo ele pode naquele que me fortalece. Então, eu espero que você diga esse versículo, que tudo você pode naquele que fortalece, sabendo que Paulo está dizendo que tudo ele pode até na necessidade. Até quando as nossas orações não são respondidas. E por isso que é muito importante a gente ter esse contexto, porque Paulo ele começa aqui e fala, alegrem-se no Senhor. Nós temos um texto muito conhecido sobre alegria, que é Neemias, capítulo 8, no versículo 10, quando fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É um texto muito conhecido, as crianças, a gente ensina, né, e deveria ensinar isso para as crianças também. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando nós falamos de alegria, nós não estamos falando simplesmente o que lá em São Paulo a gente chamava de bobo alegre. A gente falava, isso é um bobo alegre. O bobo alegre é aquela pessoa que está rindo para tudo em qualquer momento, qualquer hora. Até na hora que não deve. No horário que é inconveniente ela está rindo, ela está rindo. A gente chama essa pessoa de bobo alegre lá em São Paulo. Que é uma pessoa que ela tem um riso inconveniente até em situação difícil. Que não deveria ter. Você fala, não, peraí, isso não é normal. Você está vendo uma tragédia e está sorrindo. Isso é um bobo alegre. Lá a gente chamava assim. Não estou falando disso, eu estou falando de você realmente se sentir feliz. Proporcionar alegria e felicidade para as pessoas é um mercado bilionário. Nós temos a Disney e aí todos os parques lá para dizer isso. Pessoas do mundo inteiro viajam e pagam caro, ainda mais para o brasileiro, que está o dólar quase R$6, né? Viaja, paga caro, para ter aquele momento de felicidade dentro de um parque que tudo é pensado para te proporcionar felicidade. Hoje em dia, o marketing das empresas e dos produtos, ele não é pensado só para que ele seja bom para você, mas para que ele te leve a uma boa experiência, para que você viva um momento de feliz e prazer. Então, toda a propaganda hoje das empresas ela é pensada nisso, que o que elas querem te vender, ela não tem só que te provar que esse copo é bom, ela tem que te provar que esse copo vai te trazer uma satisfação, uma alegria, uma felicidade ao você ter esse copo. E por isso que as empresas que conseguem passar isso para as pessoas, elas cobram caríssimos nos seus produtos e as pessoas continuam consumindo, mesmo eles sendo caríssimos. Porque ela conseguiu mostrar para a pessoa que, ao ter esse produto, você vai estar feliz. Então, felicidade
é algo extremamente valioso. Você paga para ir num show, um entretenimento, para ter um momento de felicidade. As pessoas pagam para assistirem humoristas caríssimos, para ter 1h, 50 minutos de felicidade. Então, a alegria, irmãos, é algo caro e valioso. E, para o cristão, nós deveríamos enxergar isso aqui como uma ótima oportunidade. Por quê? Porque as pessoas estão buscando estar alegres. As pessoas estão buscando sorrir. As pessoas estão buscando lugares que mostram para elas que elas estão felizes e que elas devem ser felizes. As pessoas buscam isso. Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero mostrar para você que isso, alegria e felicidade, é sim algo que está na sociedade. Todo mundo aqui, sem exceção, gosta de ter esses momentos de alegria. Né? E a gente não está falando só de futilidade, mas sim daquela alegria profunda que todos nós gostamos de sentir. Quando você olha uma criança, e nós temos agora um bebê ali de 6 meses, e eu cheguei em casa, estava semana fora, cheguei, encontrei ele, e quando ele sorriu para mim, essa alegria que foi proporcionada para mim naquele momento, ela é impagável, irmãos. E quantos de nós não queremos ter e não adoramos esse momento de encontrar um familiar que fazia tempo que você não via, de estar num casamento, numa celebração de alguém, de conseguir conquistar algo que você e a sua família lutou para ter e você conseguiu conquistar, como aquilo te proporciona essa alegria, essa felicidade profunda, genuína e verdadeira, que não é simplesmente sorrir de uma piada, é uma alegria genuína, que acalenta e refrigera a sua alma, não é? Quando você consegue ter um tempo de descanso, ou quando você consegue alcançar um objetivo no seu trabalho, essa alegria, ela é proporcionada. E é essa alegria que a palavra de Deus nos chama, para uma alegria interna. Uma alegria que não está atrelada às circunstâncias, a uma alegria profunda e íntima. E no Novo Testamento tem a ideia do xará, essa é a palavra. Não tem nada a ver com charada. Mas é essa palavra que traz esse sentido de uma grande emoção de felicidade. Uma emoção que ela dissipa a melancolia. Olha só que profunda essa ideia. É algo que você sente, que é gerado em você, que dissipa toda a melancolia. E por mais melancólico que possa ser a sua personalidade, por mais difícil de abrir um sorriso que seja você, ter esse momento, todos nós gostamos de ter, e ele é maravilhoso e prazeroso, e ele é proporcionado pelo próprio Deus. Quero perguntar para você, que sentimento você acha que os nossos irmãos, quando saíram e foram libertados do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, saíram dali e conseguiram cruzar o Mar Vermelho depois de ver toda aquela cena e ver o exército egípcio sendo engolido e eles terem aquela sensação, agora a nossa vida está garantida. Eles sentiram o quê? Raiva, irmãos? Eles sentiram alegres, porque eles estavam libertos. Um sentimento genuíno. Você imagina as batalhas que Israel venceu, quando o exército de Israel voltava e encontrava com o povo e podia dizer, olha, nós vencemos, nós não seremos escravos. Você imagina, irmãos, há 95 anos atrás, quando os nossos irmãos cruzaram o Portão Vermelho e pararam do outro lado agora, fora da Rússia. Qual foi o sentimento que gerou neles? Foi de alegria, esse sentimento que dissipa a melancolia, que mesmo no momento difícil, ele vem, nos constrange e empurra toda a circunstância para fora. E é disso que a palavra de Deus está falando. Porque quando Paulo fala assim, alegrem-se, e ele fala de novo, novamente eu digo, alegrem-se. Paulo está falando de algo que ele aprendeu a viver. E nessa carta eu quero que você dê uma olhada que Paulo ele insiste, e aí você está falando,
Paulo provavelmente é igual, é isso aí. Paulo, ele escreveu essas cartas. Então, Paulo, ele é pastor, porque hoje em dia toda desculpa para viver uma verdadeira espiritualidade a gente atribui a quem Deus chamou para viver o ministério de tempo integral. Só que isso não existe na palavra de Deus. Então, quando a gente olha para Paulo falando, você fala, não, Paulo é pastor, então ele tem obrigação mesmo de estar feliz, porque afinal ele é pastor. Então, você tem obrigação de estar feliz. Você tem obrigação, porque você vive numa outra camada de espiritualidade com Deus, os seus problemas são outros, então você tem obrigação. A gente pensa isso. Só que Paulo, ele é um ser humano como todos nós e todos os pastores também. Nós temos dilemas, temos problemas familiares, temos tristeza, temos depressão, temos raiva. Nós somos sujeitos a tudo isso. E Paulo, quando fala isso, ele está logo na primeira carta, logo no primeiro capítulo de Filipenses, só no capítulo 1, Paulo fala isso logo no versículo 4. No capítulo 1 de Filipenses, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode olhar, capítulo 1, no versículo 4. Paulo já fala, de cara já fala para Filipos. Ele já fala assim, com todas as orações em favor de vocês, sempre oro por vocês com alegria. Depois, no capítulo 2, Paulo repete essa palavra, alegria, no versículo 17. No capítulo 1, ele repete no versículo 4, no versículo 18. Depois, no capítulo 2, ele repete no versículo 17, no versículo 28. No capítulo 3, ele repete no versículo 1. No capítulo 4, que nós lemos aqui, ele repete no versículo 1, no versículo 4 e no versículo 10. É uma carta que Paulo escreve para essa igreja de Filipo, dizendo para eles, a alegria é algo importante. Eu me alegro e espero que vocês se alegrem. E cada uma dessas vezes que ele vai repetir, ele está falando de circunstâncias, às vezes até adversas, irmãos. Aqui no capítulo 4, ele está falando de um problema que duas irmãs da igreja estão tendo. E ele começa falando, não, se alegrem. Tem problema, mas se alegrem. No capítulo 3, ele está falando que vai mandar Timóteo e vai mandar outro cooperador, dizendo, eu vou mandar ele para que vocês possam se alegrar. Eu estou mandando essa pessoa para ir aí na igreja com vocês, para que vocês possam se alegrar. Então, Paulo, quando está ensinando a igreja a importância de estarmos e sermos alegres, cada vez que ele está falando aqui, tem umas circunstâncias diferentes. E aí talvez você está falando, tá bom, pastor, você está falando isso por causa do seu otimismo, porque pastor tem que ser assim mesmo, você não sabe como é a minha vida, você não sabe qual é a minha história, você não sabe o que eu estou passando nesses últimos dias, você já não sabe o que eu passei. Deixa eu só te falar uma coisa, irmãos, parece duro, mas todo mundo aqui, sem exceção, do mais novo ao mais velho, tem uma história triste para te contar sobre a vida dela. Todo mundo, do mais velho ao mais novo que tiver aqui, que sabe falar, até os pequenininhos que sabem falar, vai poder dizer um dia que ele caiu, ralou o joelho e doeu. Vai ter uma história triste de chateação para falar. Todo mundo. E eu quero dizer para você quem que é essa pessoa e que circunstâncias Paulo está falando. Paulo está falando isso e ele está escrevendo essa carta para Filipe, esperando quando seria o dia da sua sentença. Paulo está escrevendo essa carta, falando várias vezes, se alegrem, eu me alegro, alegrem-se no Senhor. E a situação de vida dele, enquanto ele está escrevendo essa carta, sabe onde ele está, irmãos? Ele não está em Maragogi, curtindo um sol, tomando uma água de coco. Ele não está nos Alpes suíços, tomando um chocolate e contemplando ali a neve. Ele não está num super parque de diversão. Paulo está na cadeia. E ele está na cadeia escrevendo essa carta, encorajando os irmãos da igreja a terem alegria. E ele não só está na cadeia, como ele está ali naquele momento esperando que provavelmente nas próximas semanas a sua sentença de morte vai sair. Esse é o sentimento, essa é a realidade de Paulo. O cenário que o cerca enquanto ele está encorajando uma igreja a viver em alegria é um cenário de cadeia, de tortura, e a qualquer momento vai sair a minha sentença de morte. Esse é o cenário que cerca Paulo. Aí você pode dizer assim, não, mas
Ele está isso no finalzinho, né? Então, Paulo passou a vida inteira nos Alpes Suíços, a vida inteira em Maragogi, e ele está nas últimas semanas na cadeia. Então, por isso que ele está feliz da vida. Eu quero convidar você a folhetar algumas páginas para trás da sua Bíblia aí, ou acessar, em 2 Coríntios. E eu quero que você dê uma olhada aí no capítulo de quem é esse, o que esse homem que está escrevendo isso, o que ele passou. Dá uma olhada comigo no capítulo 12, no versículo 7. Quando Paulo fala assim: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações. Quais revelações aqui, irmãos? Paulo está falando que ele foi até o terceiro céu, que ele foi arrebatado. Ele está contando de uma experiência espiritual extraordinária que ele teve. Então, cuidado quando você sempre tem um peso para dizer que aquilo que as pessoas estão vivendo no Senhor é mentira, ou isso é baboseira. Paulo viveu isso e está aqui na palavra de Deus. Paulo descreve uma experiência extraordinária que ele viveu. Então, toma cuidado com isso. Mas Paulo descreve isso, e depois que ele descreve esse deslumbre que Deus fez com que ele tivesse das verdades do Senhor, ele fala assim: mas para me impedir que eu me exaltasse, para me impedir que eu saísse dessa experiência de fé e pudesse andar sobre as pessoas e dizendo que eu sou espiritual e você não, porque eu vivo coisas maravilhosas de Deus e você é um pequenino na fé porque você não é espiritual, para impedir que ele tivesse esse coração altivo, ele fala isso. Mas para impedir que isso acontecesse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei a Deus para que tirasse de mim, mas ele disse: a minha graça é suficiente para você. Ele tinha um espinho na carne, algo que o incomodava o tempo todo. E aí há uma discussão teológica sobre o que é esse espinho na carne de Paulo, não vou entrar nisso, mas Paulo está dizendo aqui que ele tinha uma tormenta muito grande, que ele rogou a Deus várias vezes para que o tirasse, e não foi tirado. Um homem que tinha incômodos profundos. Todo mundo sabe o que é um espinho na carne, né? Imagina, né? Você mexe, ele dói. Você se mexeu, ele vai mais para dentro, ele cutuca mais, ele pode inflamar, pode infeccionar. Então essa é a descrição de algo que tem um incômodo constante na sua vida. Talvez até tormentas constantes. E aí dá uma olhada no capítulo 11 comigo. Capítulo 11, a partir do versículo 23, quando Paulo fala assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Ainda mais, trabalhei muito mais. Fui encarregado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repentinas vezes. 5 vezes recebi dos judeus e 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei a noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando em uma parte a outra. Enfrentei perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos das cidades perigosas do deserto, perigo do mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão exterior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha aqui que Paulo está falando que ele passou e viveu. E se você olhar ainda em Atos no capítulo 28, vai dizer que quando Paulo chega de um naufrágio em uma ilha, eles querem fazer fogo para se esquentar, e quando Paulo vai chegar perto do fogo, uma víbora morde o seu braço. E aquelas pessoas ao redor falam assim: esse homem é amaldiçoado por Deus, porque certamente ele vai morrer. E Paulo não morre. Por que eu estou descrevendo isso para você, irmãos? Porque Paulo sofre
açoites. Paulo é preso, Paulo é apedrejado. Paulo, preso na prisão, ele fica nu, ele fica sem comer, ele passa jejum. Paulo sofre naufrágio, o barco é quebrado, é lançado sobre as pedras. Paulo é mordido por cobras, quase morre. É esse homem que está dizendo para a igreja: alegrem-se. Nós não estamos falando de uma pessoa que é um bobo alegre. Nós não estamos falando de uma pessoa que está querendo vender uma falsa alegria em falsas promessas. Nós estamos falando de um homem que está vivendo algo diferente com o Senhor. E a minha pergunta, enquanto eu estava lendo tudo isso aqui, foi: qual que é a chave para isso? Porque eu não consigo viver assim, irmãos. Basta nem uma cobra me picar, basta eu bater o dedinho na quina, e meu dia já está amaldiçoado. E todo mundo à minha volta vai sofrer o dia inteiro com a minha ira, com a minha indignação, porque minha vida é terrível, porque eu comecei meu dia com dor. Esse é o meu coração. E a minha pergunta foi: Senhor, qual que é a chave disso? Por que Paulo consegue dizer isso para a igreja, sendo alguém que viveu tudo isso por causa do Senhor ainda? E aí, dá uma olhada no Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, no versículo 10, quando Paulo fala assim: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, torno-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Qual que é a chave, irmãos, para você realmente viver uma vida de alegria, para você ser uma pessoa alegre, desfrutando das bênçãos que esse Deus deu para nós? É você conhecer a Cristo. E antes, Paulo fala uma expressão que eu amo, que ele fala assim: eu quero ser achado nele, eu quero ser achado em Cristo Jesus. Por isso que ele fala: a chave para você viver essa vida de alegria e felicidade é conhecer a Cristo e se tornar como Ele é. Não espera que a sua felicidade vai vir por causa de um bem material. Não espere porque a sua felicidade vai vir porque tem um líder religioso proporcionando o que você espera. Não espera que a sua felicidade vai vir porque algo tem que acontecer. A sua felicidade já veio, já aconteceu, foi Cristo encarnado por nós. Essa deve ser a razão da nossa felicidade, do nosso viver e de nos mover. Porque se você não sabe, eu vou te dizer, coisas ruins vão continuar acontecendo. A palavra do Senhor vai dizer que não só nós, como a criação geme pela volta de Cristo Jesus. Vai continuar tendo dificuldade, irmão. O nosso trabalho vai continuar sendo com o suor do nosso rosto. Do suor do nosso rosto nós vamos comer o pão, vai continuar sendo duro, penoso. Mas qual é a sua postura de vida sobre quem Cristo é e quem você quer se tornar? Eu espero que você queira encontrar esse segredo que Paulo encontrou, de poder dizer: eu estou alegre. Eu estou alegre, porque a minha alegria não depende de eu estar no palácio ou de eu estar na cadeia. A minha alegria não depende se eu estou com uma saúde boa ou se eu estou nu, preso, acorrentado, com fome. A minha alegria não depende dessas circunstâncias, porque eu quero conhecer a Cristo e me tornar parecido com Ele. Você imagina, irmãos, o poder de pessoas que vivem essa alegria em Cristo Jesus, contagiando, demonstrando isso para outras pessoas, se encontrando com pessoas lá fora, se encontrando com pessoas que estão depressivas, desistiram de viver, perderam o sentido da vida, não há esperança, não há alegria. Você imagina o que gera e o que causa pessoas que têm a alegria de Cristo e em Cristo. Nós transformamos o mundo com o caráter de Cristo Jesus, porque Ele já ganhou isso.
Então eu quero orar por você nessa manhã. E quero desafiar você a fazer uma reflexão profunda sobre como tem sido a sua vida. As pessoas que chegam perto de você, em torno de você, elas são contagiadas pelo quê? E se tem algo que roubou a sua alegria, uma circunstância que doeu e dói no seu coração, na sua alma, ainda hoje, que impede de você encontrar essa alegria em Cristo Jesus, eu quero orar pela sua vida, para que Deus restaure em você esse estado de espírito que ninguém nada pode tirar, que é a alegria do cristão de saber que nós somos perdoados, de saber que nós temos a vida eterna, de saber que Cristo já venceu tudo na cruz. É essa alegria que deve nos contagiar. E quando a gente entende essa alegria, tudo vira secundário. Tudo vira segundo, terceiro plano. Poxa, mas não deu certo, mas eu estou em Cristo. Poxa, mas eu ainda não consigo entender por que as coisas estão sendo assim, mas eu estou em Cristo. E me tornando parecido com Ele. Quero orar por você. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, porque o Senhor é a razão de nos alegrarmos. O Senhor é quem está reconciliando consigo todas as coisas, e isso já é razão de nós nos alegrarmos todos os dias. Senhor Jesus, renova a nossa alegria. Renova, Deus, a nossa esperança. Nos ajuda a lembrarmos que quando nós estamos no Senhor, nós temos infinitas razões para nos alegrarmos. Então, Senhor Jesus, restaura. Se tem pessoas aqui, Deus, que têm perdido a alegria, se as circunstâncias da vida, dores, perdas, desastres, Deus, têm feito com que essas pessoas não se alegrem mais, que o Senhor esteja renovando a alegria, que o Senhor esteja enchendo o coração, e que a gente possa falar como salmista, então a nossa boca se encheu de riso e de júbilo de alegria. E grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Porque o Senhor fez, por quem o Senhor é. Restaura isso em nós, Senhor. Restaura isso em mim. Que a minha alegria não seja circunstancial, mas esteja no Senhor. Obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e faz por nós. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar uma lição de casa para você, irmãos. Depois de Shakespeare, nós temos John Milton, um cristão. E ele fala o seguinte sobre a alegria. Ele fala assim: quando eu olho para o ar calmo e limpo, para a natureza agradável, e por toda essa riqueza dessa criação de Deus, e eu não me alegrar e não participar dessa alegria que a criação está fazendo todos os dias para Deus, isso é uma injúria contra Deus. É uma injúria contra Deus. Nós moramos num lugar extraordinário, irmãos. O nosso cenário aqui, as pessoas vêm para cá porque eles querem ver isso aqui. Eu quero desafiar você que talvez tem dificuldade de estar alegre. Quando você estiver indo embora para casa, à tarde, depois do seu sono, ou no pôr do sol, de você contemplar essa criação e poder ficar alegre, porque essa criação está alegre, demonstrando tudo isso para Deus. Eu quero deixar esse desafio para você, para que você faça isso. Faça isso em família, faça sozinho, o que Deus chamar você para fazer. Mas contemple essa criação e fique alegre com Deus, pelo privilégio que nós temos. Tá bom? Que Deus abençoe você.